Oi, vestibulando, tudo bem? Eu sou a Luli, esse é meu canal Lu Livros. Aqui eu posto vlogs, falo de filmes, séries, livros e muito mais. Mas agora tô fazendo aí o resumo das obras obrigatórias da UFSC. Esse é o último vídeo que fecha essa saga, né? É a parte 2 de Singradura. Então, nesse vídeo eu vou abordar 11 contos da obra, que no total são 20. Se tu não viu a parte 1 do vídeo, tá aqui o link na descrição, que te leva pro vídeo da parte 1, que aborda 9 contos e fala da obra em um contexto geral. Bom, a gente vai então pro primeiro conto, que se chama Pistoleiro, a Cabra, o Mundo. Nesse conto, a gente vai ter o Juvenal, que ele é um pai que vai acabar perdendo aí o filho dele, que por vez vai ser o Toco. O Toco é um menino que ele morre do dia pra noite, depois ele ter jogado pedra em uma cabra. Vai ter o Joacir, que é o amigo do Toco, que tá com ele quando ele joga a pedra na cabra, né, antes aí de morrer. E vai ter o Pistoleiro, que ele é dono da cabra e ele aterroriza ali a comunidade. Então esse conto ele vai trazer tema de comunidade, vai trazer também relacionamentos amorosos complexos e ele vai ter um tom de misticismo. Então, o conto vai começar com o Toco aí, filho do Juvenal. Chegando em casa, ele vai reclamar que ele tá tonto, que ele tá com febre, ele vai chegar vomitando horrores. E aí ele vai morrer em agonia, com os olhos estourados. Tudo vai acontecer muito rápido, vai ser de uma tarde pra outra, vai ser de uma hora pra outra. Não deu nem tempo deles levarem o menino assim, né, no hospital, só deu tempo pra medidas caseiras, né, o livro vai citar, como chá e pano de vinagre. E aí ali, né, em meio àquele desespero depois da morte do Toco, a mãe ficou rouca de tanto gritar e praticamente endoidou, e o pai, o Juvenal, que é agente de delegado e sempre é cuidadoso em ensinar que homem não chora, acaba aí chorando. Então, o Juvenal, ele vai pra esse amigo aí do Toco que tava com ele na tarde antes dele morrer, pergunta se eles não aprontaram alguma coisa, se eles não comeram alguma fruta verde ou estranha, se eles não beberam água choca dos valos ou entraram pelo mato. E aí o amigo do Toco, o Joacir, ele vai ficar assustado ali, vai falar que não, que eles foram pra casa chutando as pedras no caminho, como de costume, como eles sempre faziam. Só que o Juvenal, ele não vai se convencer, né? Ele vai pensar que não pode ter acontecido assim do nada, sem mais nem menos. Bom, as pessoas que frequentavam a casa do Juvenal, elas concordavam com ele, né, que não podia ter acontecido assim do nada, e sugeriam que podia ser mordida de cobra, ou vespão, ou até ataque de algum cachorro louco. E outras pessoas acreditavam que era o início de uma peste que logo dizimaria o Rio Vermelho, o que vai deixar o Juvenal aí triste e vai comover a consciência dele de cidadão. Então aí a gente vai ter a apresentação do conto onde se passa essa história, né? Rio Vermelho, que é um bairro aqui de Floripa. Então o Juvenal vai fazer o enterro aí do filho dele, vai encomendar um caixão, vai falar, ordenar, né, que o enterro não vá até muito tarde pra não cansar as pessoas, ele vai cuidar de tudo aí. Só que ninguém vai aparecer no enterro, ele vai carregar o caixão do filho dele sozinho e ele mesmo vai enterrar o filho dele. Isso tudo porque estavam falando ali que podia ser uma peste que ia dizimar o Rio Vermelho, então as pessoas ficam com medo de acabar pegando essa peste que matou o Toco. O Juvenal, ele vai ficar bem isolado, ele vai inclusive achar necessário queimar as coisas do Toco, então roupa, parte de sapato, bola. Ele nunca mais queria ter um filho para não passar aí por isso. Então ele vai de novo até o amigo do Toco, vai pressionar mais ele para falar. O Joacir, o amigo do Toco, ele vai se sentir nervoso sendo interrogado por um policial, né? Até os pais dele vão ficar com um pouco de medo da pressão que o Juvenal tá fazendo ali no filho deles. No começo, o Joacir não vai se lembrar de nada, só que então vai surgir uma lembrança que o Toco tinha indicado como uma cabra. Na hora, o Juvenal e os pais do Joacir, eles já parecem entender ali do que se tratava e sentem um arrepio. E aí o Jurandir vai perguntar se é a cabra do pistoleiro, né? E o menino vai falar que sim. E aí vai contar que o Toco atirou uma pedra na cabra e o Joacir saiu correndo. O Juvenal, nesse momento, ele vai sair ali da casa dele sem se despedir, até vai pra casa, vai falar pra mulher dele o que ele descobriu. E aí quando ele chegar em casa, a mulher dele vai estar lá chorando, bem abalada pela morte do filho.
ele vai falar que foi a cabra do pistoleiro que matou aí o Toco. Quando ela ouve isso, a mulher do Juvenal, ela vai ficar primeiro excitada e animada por saber a causa, só que depois ela vai murchar, porque saber a causa não vai trazer o filho dela de volta. Então, o Juvenal vai falar que vai lá e a mulher dele não vai impedir. E vai ter o final dessa cena, assim, vai começar a chover, e aí a mulher vai pensar uma coisa que vai retratar essa angústia, essa raiva que ela tá sofrendo por ter perdido o filho dela. E aí vai ter uma frase que é: que chova até as casas ficarem podres, que caiam todas e morram as crianças desse mundo, que não sobre uma. Então ela tá muito angustiada, ela chega a estar com raiva aí pela morte do filho. Então, o Juvenal, ele vai até o bar, vai convocar ali a galera pra ir com ele até a casa do pistoleiro. E pro Juvenal, o preço é a morte, não cabia a polícia resolver. E aí o conto vai entrar meio que num flashback pra falar pra gente quem é, né, o pistoleiro. Então vai falar que ninguém sabia o nome dele, ele se mudou pro Rio Vermelho junto com uma mulher novinha e fez a casa mais retirada da vila. No começo ele vendia pena de ganso, ovo, verduras pra cidade, e ele tinha uma ferida no rosto que ele tampava com um pano e andava sempre com um trabuco. Trabuco é uma espingarda de um cano só. Ele e a mulher, eles não falavam com ninguém, então eles nem saíam de casa, nem na igreja eles iam. E as pessoas estranhavam, porque ele era medonho e ela era bem bonita. Inclusive, os homens chegavam a passar na frente da casa só pra ver a mulher do pistoleiro. E eles eram um casal aí bem estranho, ninguém nunca via eles conversando. E, inclusive, as pessoas achavam que ela parecia ser maltratada. Um dia, um moço desconhecido foi até a casa deles. Não se sabe se ele era parente ou comerciante. O fato é que depois disso, a mulher do pistoleiro, ela sumiu. Ninguém nunca mais viu ela. O pistoleiro ficou mais fechado. E aí apareceu a tal da cabra. A cabra, ela ficava sempre na grama da frente, amarrada. E aí o conto vai começar a falar pra gente de história de pessoas que fizeram algo com a cabra e acabaram tendo um fim trágico. Então vai falar que o Arnoldo Cipriano tocou no chifre dela, meia hora depois ficou cego e paralítico, que outro rapaz fez uma coisa parecida e no mesmo dia morreu afogado num banho de mar, e que um mês depois disso, o seu Efrem jogou casca de laranja na cabra e a casa dele pegou fogo. E as pessoas achavam que aquela cabra era o diabo. E, inclusive, um padre chegou a benzer a casa do pistoleiro à distância e 15 dias depois disso teve a morte do Toco. Bom, de volta lá pra cena do bar, o pessoal do bar vai começar a tentar convencer o Juvenal a não ir, só que ninguém tira essa ideia da cabeça dele. E aí, o Arnóbio Senna, que é o filho do Efrem, o Adélio Cipriano, irmão do Arnoldo, eles vão junto com ele. Então, as pessoas vão aí meio que vingar os parentes dele, né, que tiveram a morte ou o fim trágico relacionado com a cabra. E aí outros do bar também vão aderindo um a um até que o bar fica vazio e eles resolvem ir todos. O dono do bar até vai advertir, falar pra eles não irem e tal, mas eles vão sair rumo à casa do pistoleiro. Eles vão chegar lá na casa do pistoleiro e aí o Juvenal já vai chegar gritando: sua cabra, essa maldita, matou meu filho. E aí o pistoleiro só vai olhar pra cabra com um olhar acusador e com um pouco de tristeza. E eles vão até estranhar essa reação do pistoleiro, porque ele era uma pessoa sanguinária, né? E ele se limita a só olhar ali pra cabra com um olhar acusador. O pistoleiro vai falar que ele não tem culpa e o Juvenal vai tirar uma arma do bolso e dar um tiro bem no meio da cara da cabra. Nesse momento que o Juvenal matar aí a cabra, o pistoleiro ele vai só sentar na varanda com um sorriso aliviado, como se ele estivesse agradecendo aí o Juvenal. O Juvenal vai falar que ele vai ser preso e o pistoleiro vai falar, vai fazer que sim com a cabeça, vai concordar, só vai pedir para que eles enterrem a cabra antes. Então eles vão enterrar a cabra embaixo do pé de figo e quando eles forem lá, eles vão encontrar o corpo da mulher aí, do pistoleiro, a mulher bonita, o corpo dela vai estar intacto, como só acontece com santas, e ela vai ter marca de muitas balas. E aí vai ser revelado pra gente o nome do pistoleiro, que é Olivério Paixão Romeiro, e aí ele vai contar
que a mulher falou que era inocente e ele não acreditou, então ele acabou assassinando ela aí por achar que ela tinha traído ele. Eles vão enterrar a cabra na mesma cova da mulher e aí o pistoleiro vai falar uma frase que é: se vingou do mundo, eu não tive culpa. Então vai fazer uma referência à cabra ser aí a mulher. Esse é o quê de misticismo que tem o conto. E aí vai encerrar o conto com o pistoleiro indo pra subdelegacia ser preso. A gente vai então pro próximo conto, que se chama Santa Amelinha. Esse conto vai ter o Lalau, que é marceneiro. Ele é um homem que pratica rinha de galo. Ele vai ser casado com a Amélia, que vai ser aí contra a rinha de galo. E vai ter também outro personagem, que é o Ismael, que também pratica a rinha de galo. Então, os temas, né, o que esse conto vai abordar. Já adiantei que vai ter rinha de galo. Ele vai refletir um pouco sobre o uso de animais em práticas que machucam eles por entretenimento das pessoas. E ele vai também tratar de vício e obsessão. Bom, a história vai começar contando sobre o Lalau. Ele é um homem que tá há 2 meses fora de casa porque a mulher fez algo pra ele. Nesse momento ainda não é revelado. Ele vai estar na casa dos tios dele e tanto os tios quanto os pais dele vão ficar convencendo ele, né, tentando aí convencer ele a voltar pra casa, só que ele fica inflexível. Enquanto isso, a mulher dele, a Amelinha, ela tá engordando cada vez mais, no caso ela está grávida, né, e ela tá aí na companhia da sogra e das amigas comadres dela. Ela tá triste porque ela tinha amor pelo marido dela, só que ela não estava arrependida pelo que ela fez, que o gesto que ela fez foi de consciência. Então, chega o dia da criança nascer e a dona Palmeirinha, que é a mãe do Lalau, vai mandar chamar ele. Ele vai então entroxar a roupa dele e vai voltar. E aí o conto vai falar que desde então ele está em paz como correto pai de menina e ele nunca mais praticou o vício antigo. Então, a história vai começar uma retrospectiva para contar pra gente mais sobre esse vício dele. O Lalau, ele se casou em um domingo, né, com a Amelinha, e no outro domingo ele já saiu pra brigar no Alto Ribeirão. Ele foi estrear os 2 galos que ele ganhou de presente de casamento. Quando ele sai, ele pede pra Amelinha ficar na torcida, rezar, porque aquelas senhas do Pedro Borba costumavam dar um dinheiro bom. No namoro deles, o Lalau já falava das rinhas de galo, só que a Amélia não dava muita bola. O que ela ouvia mesmo é as promessas que ele fazia. Então ele falava que ia dar pra ela uma casa com móveis feitos por ele, ia ter um quintal, ele prometia mundos e fundos. Quando eles casaram, essas promessas não vieram a se tornar realidade. Só que o Lalau falava que melhorando os ganhos aí das rinhas de galo, essas promessas aí viriam à tona. Por enquanto ele tinha que focar nos galos para conseguir aí dinheiro. Então, o Lalau ele apresentou os 19 galos dele para Amelinha. Todos eles são nomeados Tarzan, Madrepérola, por aí vai. Só que um daqueles galos, ele era especial, que era o Resplendor. Ele era o maioral, ele era invicto, ele tinha 4 mortes nas costas e inúmeros aleijamentos, assim, uma fera. A Amelinha fica com calafrios e ela começa a ficar triste pelos pobres galinhos aí que desafiaram o Resplendor. Ela prefere mudar de conversa, só que o Lalau começa a falar dos frangos que ele tá treinando e vai apresentar esses frangos. São 3, só que só um deles é nomeado, que é o Esmeraldo. Esse tal do Esmeraldo, ele tá sendo treinado para ser o sucessor do Resplendor na velhice. E ele vai ser o que mais agrada aí a Amelinha. O Lalau, então, ele vai voltar da rinha super feliz, cheio de dinheiro. E os galos, eles vão voltar com as cristas rompidas, riscados, depenados. Eles vão voltar em uma tristeza que faz a Amelinha chorar. E o Lalau vai falar pra ela que era da raça, que eles gostavam daquilo. Só que ela não entendia. E ela não entendia, menos ainda, por que que os galos mantinham a cabeça erguida, mesmo eles estando ali super machucados. E ela vai pedir instrução pro Lalau de como tratar esses galos, né? E ele vai ensinar, e ela vai começar a ajudar ele a cuidar dos galos. Os meses vão passando e o Lalau, ele não perde uma rinha. E de 25, ele ganhou 22. Nesse meio tempo, a antipatia da Amelinha pela prática de rinha de galo vai crescendo. E ela pensa que os homens faziam aqueles animais se odiarem, tudo por dinheiro e folgança. Um dia, o Madrepérola, ele vai chegar tão mal que a Amelinha vai ficar tonta e cair. E aí o Lalau vai falar pra ela que ela tem que entender que ele gosta disso.
Então começa a correr um boato que o Ismael Jordão, do Saco dos Limões, que é um bairro aqui de Floripa, vai desafiar o Lalau e o Resplendor com o galo dele, o Espadachim. Um dia o Ismael vai aparecer na marcenaria do Lalau e eles vão marcar a luta por R$ 500. A Amélia vai achar uma tolice e ainda vai se perguntar onde que o Lalau vai conseguir aquele dinheiro. E o Lalau vai conseguir o dinheiro, inclusive parte ele vai pegar até emprestado. Na véspera da luta, a Amélia não vai dormir de tontura e o Lalau não vai dormir de tanta expectativa. Então vai chegar aí o dia dessa grande luta. O Lalau vai com metade da Costeira, que é outro bairro também. Então ele vai levar aí uma torcida e ele vai voltar dessa luta sem o galo dele, sem o Resplendor. Ele vai ser morto aí em combate. O resultado dessa rinha vai correr aí o mundo e o Lalau vai começar a ser desrespeitado. Toda vez que ele sai de casa vão lembrar ele da derrota, zoando ele, e ele vai começar a ficar desolado, desanimado até para ir trabalhar. Então um dia ele vai levantar mudado, vai começar a botar as coisas em dia lá na marcenaria, e a Amélia, enganada, vai pensar que tudo tá se normalizando. Ele vai falar pra ela que vai vender os galos e ela vai ficar aliviada, né? E ele vai vender todos, menos o Esmeralda. A Amélia vai achar ok, porque é o galo que ela simpatiza aí. Só que ele tem um plano, ele quer ir ao Saco dos Limões pra vingar o Resplendor, né? O galo dele que acabou morrendo. E aí, no final do conto, a Amélia, decidida e santa, vai dar um fim ao último soldado. Então ela vai matar o Esplendor, vai matar o galo como uma forma de parar o vício. Foi esse acontecimento que fez ele sair de casa, que é lá o começo do conto. Bom, a gente vai então pro próximo conto, que se chama O Mestre. Esse conto ele vai ser narrado em primeira pessoa e ele é o único dessa obra. Então a gente vai ter um mestre, que ele vai ser o narrador personagem. Ele mora numa comunidade bem pobre e ele treina as crianças, né, jogar futebol, e ele vai ter um filho, que é o Raimundinho. Esse conto ele vai trazer temas como pobreza, como essas pessoas pobres, elas veem aí as intervenções que são feitas, vai trazer também uma reprodução de comportamento que vem de cima, e vai criticar a posição das autoridades e da imprensa de usar essa vulnerabilidade dessas pessoas como uma espetacularização, como se fosse assim, uma manchete de jornal. Bom, então o conto vai começar com um morador de uma comunidade pobre reclamando que os jornais ficam indo lá, futicando, fotografando, e que eles saem de lá falando miséria das misérias. Vai falar que a prefeitura também vai lá, e aí o narrador vai reclamar que eles acabam metendo o nariz em tudo que a gente faz, vai reclamar que essas pessoas vão lá e eles nada fazem, que é só uma conversarada, e que as pessoas falam, que eles vão fazer o possível pra mudar as coisas e tal, e só faltava eles falar amém, porque eles nada faziam. A gente vai começar a conhecer um pouco mais desse narrador. Ele vai falar que ele é brasileiro, nem sabe cantar o hino nacional e mal sabe escrever, e ele só vota porque mal assina o nome. Então a gente vai entender aí como que ele é. Ele vai falar então que com toda aquela pobreza eles viviam melhor do que aquelas pessoas diziam. Sim, eles espalhavam sujeira pelo chão, as patroas passavam trabalho sem água, as crianças andavam mesmo com a barriga inchada. Só um cego não veria essas coisas, esses problemas aí daquela comunidade. Só que mesmo com todas as dificuldades, as pessoas daquela comunidade, eles viviam como irmãos, em um bolo só. E entre eles não tinha inveja, porque eles eram todos iguais, não tinha o que invejar dos outros. E aí ele fica, né? O que aqueles metidos precisavam vir mexer nesse canto? Então ele tá indignado. E ele vai falar que, claro, que ninguém gosta de ser visto como um bicho do mato, que essas pessoas iam lá e achavam tudo que eles faziam errado. Isso faz mal, aquilo é anti-higiênico, então eles condenam aí tudo que eles fazem. Só que eles iam lá, falavam essas coisas, e eles não faziam nada, eles ficavam só nessa conversa. E daí vai ter uma frase que é: como é que o país vai pra frente desse jeito? Me disse. Então ele tá indignado aí com a situação. Bom, ele vai começar a contar mais pra gente aí sobre a história dele. Ele trabalhava no porto das 4 da manhã às 4 da tarde, e ele gostava disso. Ele chegava do trabalho, ia pro campinho treinar aí as crianças, e ele era referência ali naquela comunidade. Todos conheciam ele como mestre. Os meninos que ele treinava, cada um hoje seguiu o seu caminho. Então ele vai falar
que o Quincha foi pra Marinha, Roberval é caixeiro no centro, o Pintinho do Serafim saiu no jornal que foi preso, e o Raimundinho, ele vai falar que ele é um bestalhão. E aí ele vai falar que ele pode falar isso, porque é o filho dele e ele se perdeu. Bom, ele vai começar a contar pra gente, então, a história do Raimundinho. Vai falar que ele era um gênio, que uma tarde ele foi treinar os meninos e levou o Raimundinho pequenininho com seus 8 anos. No meio do treino, uma das crianças, ela perde uma super chance de gol, e essa criança aí já era um viajão. Então o mestre vai tirar essa criança, vai colocar o Raimundinho, e ele foi simplesmente genial nesse jogo. Ele fez 3 gols aí com seus 8 anos. Então, o mestre começa a investir muito no Raimundinho, começa a treinar muito ele. Ele já tinha um talento nato, mas ele queria que o Raimundinho praticasse muito, queria que ele fosse o melhor. Ele fala que ele ia ser o melhor, que ele ia ser, se não tivesse vindo a desgraça, né, do secretário. Um dia, o mestre chegou lá no campinho e tinha uma roda de gente e um cara olhando ali o campinho e falando que era bem amplo e mandando o outro anotar. Depois ele vai descobrir que era o secretário da educação e que eles estavam vendo um lugar para construir uma escola ali na comunidade. O mestre, ele fica furioso porque tiraram o espaço deles. Inclusive, ele se arrepende de, na época, não ter ido na prefeitura perguntar se não tinha algum outro lugar para fazer a escola, e que ele não foi por medo. Ele vai reclamar que essa instituição, né, a Secretaria da Educação, decidiu usar aquele espaço sem nem falar com o povo. E, inclusive, o Raimundinho teve até febre quando descobriu que não ia mais ter ali o campinho. Ele ficou ruim de verdade. Bom, logo vai começar a obra e a Maria, que é a mulher do mestre, a mãe do Raimundinho, ela falava que era coisa boa, ela se conformava com isso. E nessa hora ele vai falar que Deus a tem, então vai deixar claro que a Maria morreu. Em 2 meses, a escolinha vai ficar pronta, vai ter uma festa aí de inauguração. Todo mundo da comunidade fica deslumbrado, até a Maria e o Raimundinho, menos o mestre, que ele chega a chorar porque ele perdeu ali o espaço dele. Ele vai falar que foi aí que o Raimundinho começou a se perder, que ele voltou dessa festa falando que queria estudar. O mestre vai contra o Raimundinho querer estudar, vai falar que a coisa dele é chutar bola, que é futebol, e a Maria vai insistir que é bom estudar. Inclusive, nesse momento, ele vai ter uma reflexão que é: doutor, um negrinho de testa brilhante, já viu disso? Então vai mostrar a repetição de preconceito de uma classe superior que acaba penetrando dentro dessa própria classe. Bom, o conto vai finalizar falando que a Maria morreu faz tempo, que ela morreu alegre em uma tarde, beijando o peste do filho dela como se ele já fosse engenheiro. E daí vai finalizar com uma fala que é: negro engenheiro, já viu disso? Então esse conto vai trazer muito uma repetição aí de preconceito que vem de cima e acaba penetrando a classe mais baixa. A gente vai então para o próximo conto, que se chama Um Navio. A gente vai ter nele o Juscelino, que ele é desprovido aí de inteligência, e a gente vai ter a Maria da Volta, que ela também é mais tancinha assim que nem o Juscelino, e ela é zoada pela galera que nem o Juscelino vai ser. Então, nesse conto, a gente vai ter temas de loucura, inclusão ou bullying, né? Então, aquelas pessoas, elas vão zoar o Juscelino, ao mesmo tempo que sempre vão incluir ele. Então, vai mostrar esse paralelo. Esse conto, ele é um pouco mais difícil de ler, porque ele tem várias dessas desilusões e devaneios aí do Juscelino. E esse conto é literalmente as pessoas batendo palma pra maluco, vocês vão ver. Bom, o conto vai começar com algumas pessoas pedindo pro Juscelino fazer uma conta, né? Vai falar que o Juscelino é muito desprovido de inteligência, que as pessoas zombam disso. Eles ficam pedindo pra ele fazer conta de cabeça, tipo 15 mais 15, e que é a conta que começa aí o livro. Eles fazem isso só pra ver ele se matar ali, tentando fazer, e rir dele quando ele começa a xingar todo mundo. Pra aquelas pessoas dar gozo ver ele, né, o Juscelino, arder na febre. E aí vai contar de algumas pérolas que o Juscelino já soltou, falando que 15 mais 15 é 80, que a capital do Brasil é Capé Grande ou Vargem do Bom Jesus. Sempre acontece essas pérolas aí do Juscelino e sempre é novidade, sempre tem gente ali pra rir dele.
E as pessoas, elas são crentes de que nessa hora, o pobre burrinho, né, o Juscelino, entende o papel dele de bobo. Além disso, o Juscelino, ele mente aí pra galera que ele tem edifícios de 30 andares, aviões a jato, carros de todas as espécies e navios, preferencialmente navios. Essa é tipo uma paixão aí do Juscelino. E ele anda de gravata e com papéis no bolso, que é tipo assim, pedaço de almanaque, folha cebosa com safadeza escrita por anônimo. Então são uns papéis aleatórios, mas que ele anda no bolso e fala que aquilo comprova a compra dele dessas coisas gigantes, esses patrimônios enormes que ele tem. E a galera vai se divertir aí, tirando o sarro dele, perguntando quantos milhões foram os edifícios dele e tal. O conto vai falar pra gente, então, da Maria da Volta. A Maria da Volta é a mulher que eles também zoam e tentam juntar ela com o Juscelino, só que o Juscelino foge dela. Teve tempos que ele até se encantou pela Maria, né? As pessoas falavam que ele chegava a ficar vermelho, que uma vez eles até conversaram de mão dadas em um barco. Tinha gente que falava que eles tinham nascido na mesma terra, em Três Riachos, em Biguaçu, e que os pais deles foram compadres muito amigos. Só que tudo isso é improvável, porque ninguém documenta. Agora ele fugia dela porque um espírito ordinário tinha falado pra ele que ela queria casar com ele só pelo dinheiro, que ela ia dar um chá da meia-noite. Então o medo dele crescia conforme a riqueza, no caso os papéis ali que ele anda pra comprovar os patrimônios, aumentavam. O pessoal zoava eles, chamava a Maria pra ver o Juscelino no bar, o Juscelino fugia, e aí eles ficavam tipo, ele tá demorando, será que ele vem? E ela fica ali esperançosa, mas acaba indo embora com a demora. E o Juscelino, ele espera ela ir embora pra voltar pro bar, ele não quer nem ver a Maria. E no cair da noite ele some do bar, vai descansar em algum sítio, nunca é o mesmo. Então o Juscelino aí inventa várias coisas. Bom, chega o carnaval e eles vestem aí o Juscelino de marinheiro, são 4 dias de festa, e depois que o carnaval acabar, eles vão começar a falar que tem um dos navios, o Juscelino, atracado lá no porto. Então eles vão até lá, e nesse caminho, né, que eles vão até lá, eles vão duvidar aí do Juscelino, ele vai falar que agora ele quer ser chamado de Celino, que o nome dele agora é esse. A Maria vai aparecer enquanto eles estiverem indo aí pro barco, e eles vão tentar convidar ela, só que o Juscelino vai falar que ele não quer, que o navio é dele e ele não quer ela lá. Bom, eles chegam lá no navio e o comandante vai receber eles e vai entrar aí na brincadeira, mesmo ele vendo, né, que era bobice ali, que era zoeira. Ele vai mostrar todas as coisas do navio, vai levar pra dentro o senhor patrão, que no caso é o Juscelino. As pessoas vão aplaudir o Juscelino, vai ser uma loucura essa hora. E aí o comandante vai perguntar se o patrão não quer dar a honra de capitaneá-los. E ele vai falar que sim, né? O Juscelino vai falar que sim, que é o navio dele e tal. Então o conto vai terminar com o Celino abanando e colocando a espada pro alto, e a Maria da Volta vai estar entre os coterrâneos que vão estar ali assistindo ele. Ela vai estar recém-chegada, toda suada. Esse conto eu achei o mais complicado de interpretar, porque é uma viagem, assim, só que eu acho que a proposta dele é ser uma viagem, né? É entrar nessa loucura igual o personagem, igual o Juscelino. A gente vai então pro próximo conto, que se chama Desafogados. Esse conto eu acho que é o mais engraçado, assim, eu dei umas risadas lendo esse conto. A gente vai ter a Juliana e o Leonardo. Eles são um casal que tem 5 filhos. A Juliana vai ser super religiosa e o Leonardo vai gostar aí da farra. Vai ter a Judite e o Alfredo, que também são um casal. A Laudélia e o Jerônimo, outro casal. Todos esses homens, eles vão ser aí da farra. Esse conto vai trazer temas como remorso, luto, traição, relações complexas, vai colocar a moral em evidência, assim como outros contos fazem, e vai trazer também um pouco de religião. Esse conto, gente, ele é literalmente aquela música: que pescar, que nada, vou beijar na boca. Sério, vocês vão ver. No Pântano do Sul, 3 mulheres vão até a praia rezar. E aí elas vão começar a rezar quando elas estão dentro da água. E o conto vai começar a mostrar pra gente que essas mulheres, elas são viúvas e os maridos delas morreram no mar. Vai falar que elas são 3, a Judite, mulher do Alfredo, a Laudélia, mulher de Jerônimo, e a Juliana, mulher do Leonardo. As crianças ficaram em casa enquanto elas foram rezar, e vai falar que isso que é bom de ser criança, né? Que as coisas não importam muito. É ali naquele momento do mar que elas vão estar rezando e tal. A Judite e a Lucélia,
elas vão ficar muito mal, vai mostrar que elas sentem raiva ali, né, do mar, elas vão chegar a cuspir no mar. E a Juliana, ela não ficava mal, ela aceitava, né? O Leonardo morreu e não tinha milagre, ele não ia voltar e tal. A Juliana, ela chegou a rezar muito pra Santa Bárbara, pra Santa Clara, Santa Rita, Santo Antônio, e nada resolveu. Mesmo assim, ventou pelos demônios e choveu pelos infernos. Só que, enquanto ela rezava, ela não pensava nisso, né? Ela pensava nas almas necessitadas. Bom, então o conto vai começar a contar mais pra gente do Alfredo, né? Ele era um homem bom, só que tinha os defeitos dele. Ele saía, bebia, ia pra festa, até traía. A Judite implicava com as saídas dele, né? E falava pra ele dos medos que ela tinha de traição. E ele só ria, falava que um dia ia encontrar um tesouro perdido em naufragados, onde o navio naufragou tempos atrás, daria pra ela toda a riqueza. E ela se iludia com isso, acreditava e apoiava ainda mais as expedições dele pelo mar para encontrar esse tal tesouro. Nasceu então o filho deles, né? E ela acreditou ainda mais nessa busca pelos tesouros. E nas folgas do Alfredo, ela implorava para ele, chorava para ele não sair. E ele foi ficando em casa. Só que ultimamente ele andava inquieto, ele estava ficando com amolação nos olhos. E hoje a Judite reconhece que tudo aquilo era egoísmo dela, que cada um tem a sua natureza. Então mostra aí o remorso que ela tá sentindo, né? Mesmo que ele traía ela, ela tava disposta, né, a aceitar. Pelo menos ele tava vivo. A história vai apresentar pra gente também o Jerônimo da Laudélia. Ele era mais ou menos bom, ele não bebia, só que ele adorava uma farra. E aí, nesse momento, vai citar a festa do Divino e o boi de mamão, que são coisas típicas daqui de Floripa. Além de pescar, o Jerônimo, ele fazia alguns serviços de carpintaria, mas o que ele queria mesmo era construir casa, começando pela deles. Então, a Laudélia apoiou ele a pescar, né, mais para eles juntarem dinheiro e economizarem também. Quanto mais peixes, eles teriam mais dinheiros, e assim as farras foram sumindo da vida dele. E hoje ela pensa, que adiantou tanta miséria? Então, elas estão ali em um super remorso, né, porque os caras morreram. Então, né, o Leonardo da Juliana vai falar pra gente que ele era de pouco riso, só que adorava uma farra, que ele era bordeleiro, jogador de cartas. A Juliana pedia pra ele rezar um pouco e ele entrava no mar sem nem fazer um sinal da cruz. E ele mal parava em casa, chegava, já saía, ele nunca falava pra onde ia. Só que a Juliana sabia que ele tava indo jogar carta. Ele ainda desaconselhava os vizinhos, julgava eles por trabalharem a semana inteira e no final de semana ficarem em casa apodrecendo. E a Juliana pensava, morreu, pobre alma dele, Deus o guarde. E sempre incluía ele nas rezas. Então vai mostrar e apresentar esses três homens e vai mostrar como essas mulheres se sentem diferente perante ao luto. O conto começa então a refletir, né, onde estariam aqueles três, aqueles moradores da mesma costa, defuntos do mesmo mar. Vai contar que eles saíram para pescar, porque eles queriam começar o ano com uma chuva de peixes, como o pântano nunca viu. O Alfredo contou para Judite que ia pescar, o Jerônimo contou para Laudélia e o Leonardo, como sempre, não falou para Juliana. Então o conto começa a refletir, né, onde estariam aqueles corpos. Bom, elas terminam ali, né, de rezar no mar. A Juliana vai fazer um cumprimento final, vai fazer um discurso, e aí vai chegar a filha mais velha da Juliana, vai falar que o pai tá em casa, e agora vem o plot twist da história. Elas vão até a casa e vão encontrar ele lá. As outras vão perguntar dos maridos dela, e eles também estão vivos. Então vai revelar que eles não foram pescar, eles foram farrear, eles foram pra festa, eles foram pra caieira na casa dos Ortiga. E os casais ficam ali se encarando nesse momento. A Laudélia vai chamar o marido dela pra ir pra casa e a Judite vai fazer o mesmo. Bom, o conto vai finalizar então com a Juliana e o Leonardo indo dormir, e a Juliana vai estar falando que foi coisa de Deus, que Deus é que deu a ideia deles não irem rezar e deles irem trair elas. E aí vai terminar com ela rezando: Santo Cristo Onipotente, que ajudaste a minha gente. A gente vai então pro próximo conto, que se chama Chamamento. Nesse conto a gente vai ter uma família onde a Natália é a mãe, o Silvano é o pai e o José é um filho recém-nascido. Esse conto ele vai trazer a relação de um casal com um filho recém-nascido, vai trazer também esse tempo para cuidar dos filhos dessas pessoas de classe mais pobres, né, que tem que trabalhar para viver, e vai trazer também um pouco da questão da mulher.
Bom, o conto vai trazer então as noites aí do Silvano e da Natália com o filho recém-nascido deles, o José. Vai mostrar a criança chorando e a Natália acordando aí o Silvano para ver o que a criança quer. O Silvano vai comparar a criança com uma máquina que só quer leite, 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 tudo na hora que ele quer. Ele tem o sono super pesado. A Natália, ela passa um trabalhão para acordar ele, né? Cutuca, grita, chama e chama. Ela não acorda ele só pra ver o que o filho quer quando o filho chora, mas também ela que acorda ele pro trabalho aí, porque o sono dele é super pesado. Bom, então numa parte aí do conto vai começar uma reflexão que o Silvano ele se sentia cansado do dia de trabalhar, né, que ele tinha que descansar muito, e a Natália achava o que ela fazia de ficar cuidando da casa pouco, diante, né, o que o Silvano fazia de sair cedo e passar o dia inteiro fora trabalhando. O tempo dela nunca bastava para ela descansar, só que ela sentia pelo marido que tinha que estar cedo para trabalhar. Essa parte ela me lembrou muito aquele tema que caiu na redação do Enem outro ano sobre a desvalorização do trabalho da mulher em casa. Porque tudo bem, o Silvano saía para trabalhar e tal, super cansativo. Só que a Natália, ela não ficava em casa parada, ela ficava em casa fazendo um monte de coisa, né? Então, o trabalho doméstico, ele também é um trabalho, ele também é cansativo. Bom, o Silvano aí, então, levanta várias e várias vezes. E um dia a Natália ela vai sentir uma dor que vai abafar o peito, vai começar a suar. E o Silvano vai até se assustar, vai correr ali pra ajudar ela e tal. Mais tarde, na hora de dormir, ela vai olhar o Silvano dormindo e vai decidir que não vai acordar ele por razão nenhuma. Então ela vai cochilar, suave, doce, como poucas vezes ela cochilava naqueles tempos difíceis. Então, durante a noite, o José vai chorar, a Natália vai acordar, só que a dor vai voltar. Então ela vai acordar o Silvano, vai falar que tá na hora, né? Que é dia, que ele tem que trabalhar. E esse tá na hora pode ser interpretado tanto como tá na hora dele acordar pra ir trabalhar, e quanto tá na hora de ela ir. Porque ela vai morrer, vai aparecer uma frase que ela sai assim no janeiro, então ela acaba morrendo. O José vai continuar chorando ali, a criança e tal. O Silvano, ele vai sentar, vai tentar pensar, né? Tudo foi tão apertado e tão opressivo, as coisas aconteceram muito rápido, e aí a falta do que pensar faz ele levantar e ir até o filho atender aí o menino. A gente vai então pro próximo conto, que se chama O Moço Talvez Rico. Esse conto é uma grandiosíssima fofoca. Vai ter a Marcelina e a Noêmia, elas são irmãs e elas vão ficar grávidas do mesmo homem. Então esse conto vai trazer aí relações complexas de família. Bom, o conto vai começar então com uma refeição de família, a família vai estar ali correndo e a filha mais nova, a Marcelina, vai sair correndo em disparada pra vomitar. Vai falar que o almoço estava bom, fora do normal, fugia do peixe ali, que era o comum. Vai falar que era feijão com charque, que era quase um banquete. O pai, nesse momento, ele vai pra longe, ele não consegue ouvir os barulhos de vômito, e aí ele começa a conversar coisas aleatórias pra ele não ouvir o barulho. Então ele fica falando do trabalho, de pescar, comprar a tarrafa do cara que pescava com ele, que tava ficando velho e tal. E a mãe, por outro lado, ela não tava nem aí, né? Ela tava sentada na mesa, ela comia. Claro, ela tava preocupada ali com a filha dela, só que não era todo dia que se tinha aquela comida, aquele banquete ali, então ela tava ali aproveitando. Os pais não sabiam o que a Marcelina tinha. Inclusive, o pai queria ir pra cidade comprar um remédio pra ela, um remédio pra cólica. A irmã mais velha da Marcelina, que é a Noêmia, ela pensava como os pais dela eram tontos, né? Ela sabia, ela tava desconfiando já e percebia há 2 meses que a irmã dela tava grávida. E aí o conto vai começar a falar mais pra gente dessas duas irmãs. A Noêmia saiu um monte, ela já teve 4 namorados. Já a Marcelina, ela não era tanto de sair, nem se interessava em namorar. Ela só saía pra ir na Festa da Laranja na Trindade. Festa da Laranja super típica aqui de Floripa. Hoje ela se chama Festa da Santíssima Trindade, que é o nome da igreja ali. É bem legal, eu adoro ir, vou todo ano. E aí a Noêmia, ela se perguntava ali como, né, que a Marcelina tinha ficado grávida, se teria sido na Festa da Laranja. Então elas vão pro quarto, as irmãs aí dividem quarto. E a Noêmia vai falar pra Marcelina que ela sabe que ela tá grávida. E a Marcelina vai responder pra ela, eu também sei. Então uma vai falar, eu sei, a outra vai falar, eu também sei, se referindo
que, tipo assim, a Noêmia também tá grávida, a Marcelina também sabe, então uma sabe que a outra tá grávida. A Noêmia vai perguntar pra Marcelina, né, tipo assim, de quem é, e ela vai falar que é de um tal de Luiz, que ele é de fora e que ele vai buscar ela hoje, mais tarde, daqui a pouco. A Noêmia, ela fica com vontade de falar que o nome dela, né, do cara que engravidou ela, era Oscar e que também foi na festa da laranja, embaixo de uma árvore tranquila, queria falar que ele era alegre, talvez rico, que também prometeu buscar ela, só que ela não fala nada. A Noêmia pergunta, então, pra Marcelina se ela vai falar pra mãe dela, né, e a Marcelina fala que depois ela escreve. E a Noêmia fica ali pensando, né, como a mãe vai sofrer com aquilo, e daí a conversa delas termina com a Noêmia se comparando ali com a Marcelina, falando, engraçado, eu não enjoo como tu. Bom, o conto vai finalizar, então, com o carro chegando, buzinando, e aí, quando elas olham, tem o plot twist. É o Luiz, o homem que foi ali buscar a Marcelina, mas também é o Oscar, talvez rico. Então, esse mesmo homem passou a conversa nas duas irmãs, engravidou as duas. E aí o conto vai finalizar falando que as irmãs foram sábias, vai acabar aí com o carro indo embora e as irmãs ficando juntas, enlaçadas, sem choro e sem olhar pra trás. Nesse final eu fiquei me perguntando, né? As duas foram com o carro, né? Foram com o cara? Ou elas, tipo assim, mandaram ele passar e ficaram as duas? Fica meio assim, em aberto. Então, vamos para o próximo conto, que se chama Longínquas Baleias. Nesse conto, a gente vai ter o Ordalho, que ele é caçador de baleias, vai ter a Mafalda, que é a mulher do Ordalho, e vai ter o Reordalho, que é o filho dele, que acaba quebrando aí a tradição de pesca de baleias da família. Os temas: pesca de baleias, né? Vai trazer um pouco do viés ambiental, vai trazer também sobre tradições de família e a quebra delas, e uma relação aí complexa de família. Esse conto, pra mim, foi um dos mais difíceis de ler, assim, eu passei muito trabalho, eu acho que li umas 3 vezes esse conto pra tentar entender, porque ele é bem poético, bem lírico. Bom, então, já adiantei aí que o conto é bem sentimental, bem lírico. Ele vai começar com um Ordalho em um barco e ele vai estar lembrando da pesca das baleias, né? Da época que ele pescava baleias. Ele era um dos melhores, vai falar quantas baleias ele trouxe para as areias da Lagoinha, Piedade e Armação. E isso ele herdou da família dele. E aí, o conto também vai falar um pouco dos antepassados dele, que também eram baleeiros. Vai contar aí dos tempos de triunfos do Ordalho, em que o pessoal da embarcação ia embora aí orgulhoso, porque pescavam um monte de baleia e tal. Vai fazer uma reflexão também sobre a época que é melhor para caçar baleias, que é melhor em julho, e onde que é melhor, né? Que é pra lá da Ilha do Xavier. A Ilha do Xavier é aquela que quando tá sentado na areia da praia mole, tu vê de frente. Então vai fazer toda essa reflexão aí dos tempos em que o Ordalho era um super baleeiro. Então o conto vai vir pro presente, e nesse presente o personagem, o Ordalho, ele vai confundir o espirro de água de uma gaivota com uma baleia. Então vai mostrar aí que os tempos já não são como aqueles, né, em que o triunfo, né, em que as caças das baleias estava aí triunfante. A história vai começar a falar pra gente do filho do Ordalho, que desde que ele tinha 7 anos, o Ordalho tentava ir levar ele junto para pescar. Só que a Mafalda, a mulher do Ordalho, ela não queria. Então, esse menino, ele cresceu bem medroso, e um dia o Ordalho botou ele meio contra a parede, né? Ou trabalha comigo, ou... E aí o Reordalho vai falar que no mar ele nunca vai trabalhar. Então ele vai sair de casa, quebrando a tradição aí de pesca baleeira da família. Vai então para uma cena em que o Ordalho e a Mafalda, eles estão prontos para dormir. A Mafalda vai estar falando ali que ela tá pronta pra morrer, e aí nesse momento o conto vai falar pra gente que ela vive reclamando, choramingando pelos cantos, e o Ordalho nesse momento vai só pedir pra ela deixar ele dormir. Então ela vai contar que o filho foi lá, que ele tá tão gordo, bonito, vai falar que ele foi lá pegar a roupa dela pra ir em um bloco de carnaval. Nesse momento eu pensei, né, Bloco dos Sujos, porque Bloco dos Sujos é um bloco bem tradicional aqui de Floripa. Ele acontece no sábado de carnaval, lá no centro. E tem essa tradição dos homens irem vestidos com roupas que são mais ligadas aí a características femininas. Então os homens vão de saia, top, coisas assim. Então eles vão dormir ali. E aí, o conto vai finalizar com o Ordalho acordando no outro dia, indo de barco pra lá do Xavier, atrás das baleias. Então, ele seguindo aí o que ele amava.
próximo conto se chama Pandorga Marinês. Esse conto, gente, também foi um daqueles, assim, ó, difíceis, tá? De ler. Mas, enfim, esse foi um trabalhinho. Quase surtei lendo esse conto, porque eu não tava entendendo, mas eu consegui. Então, a gente vai ter o Emanuel, que ele tem uma ex, que é a Marinês. E quando criança, ele teve uma Pandorga. Pandorga é tipo uma pipa, assim, parece uma pipa. E vai ter também a Marinês, que é a ex do Emanuel, trai ele com um palhaço e vai embora. Então, esse conto vai trazer temas de traição, relações complexas, mais uma vez, né? Esse livro, todos os contos, a maioria pelo menos, eles exploram esse limite moral, né, dentro das relações e vai trazer também um pouco de trauma aí na infância. Bom, o conto, ele vai começar bem descritivo e até meio poético, assim. Esse começo, ele é muito difícil de entender, eu achei bem trabalhoso. Mas enfim, lá na Enseada do Brito, Santo Amaro, por aí vive o Emanuel. Um dia ele recebe um recado de uma amiga em comum dele com a Marinês, que depois é revelada ex dele. Ele recebe esse recado que a Marinês vai encontrar ele. E aí, isso vai deixar ele num estado de ansiedade. E o conto vai vir com uma reflexão sobre como a gente vive a nossa vida mecânica, né? Sem perceber o entorno, como o dia passa rápido, assim, tipo assim, a gente acorda, come, vive, trabalha, tará, vai dormir, sem perceber as horas passar. Só que quando vem uma coisa que deixa a gente ansioso, parece que o tempo começa a passar mais devagar, parece que a gente começa a prestar mais atenção no tempo. Então, o conto ele vai se dividir em basicamente duas linhas narrativas de duas coisas que deixam o Emanuel nesse estado de ansiedade, que é a Pandorga e a Marinês. Então, vai começar falando da Pandorga. Quando o pai dele falou pro Emanuel que ia fazer uma Pandorga pra ele, ele fica ali num estado de ansiedade. O Emanuel, ele queria saber quando que ia ficar pronta, como que ia ser feita. E o pai, ele demorou, né, pra fazer, porque ele tinha um emprego, ele era operário na fábrica de pregos Rita Maria. Só que ele também demorou porque ele queria que ficasse perfeito, né? Ele queria que a Pandorga aí do Emanuel fosse a maioral. E aí esse momento que cita fábrica de pregos Rita Maria, para quem é de Floripa, para quem já veio para Floripa, tem o armazém Rita Maria, é onde ficava ali a fábrica de pregos. Inclusive, lá no armazém Rita Maria, tem uma parte que tu vai que tem na parede, assim, contando a história daquele espaço. Então, mais uma vez, trazendo aí uma coisa super regional aqui de Floripa. Então, o livro vai passar para outro recorte de quando a Marinês e o Emanuel estavam juntos. Vai falar que a Marinês era linda, que os homens prestavam atenção nela. E aí vai contar um episódio específico de um dia que um artista de circo, um palhaço, né, grita chamando ela de carinha de anjo. E aquilo fica na cabeça do Emanuel. Então, em outro recorte, né, vai aparecer quando a Pandorga ficou pronta. O Emanuel mal agradeceu o pai dele, já foi pra rua procurar o melhor lugar pra usar a Pandorga dele. Outras crianças vão aparecer ali querendo ajudar. Só que pro Emanuel já era muito aquelas crianças estar ali sem pagar pra ver aquela Pandorga dele, né, que era melhor, que era mais pica. Volta então pra Marinês. Vai falar que ela gostou da atenção ali que o palhaço deu pra ela, mesmo ela tendo ficado vermelha. E vai contar também que logo ela foi se cansando da simplicidade do Emanuel, né? Das conversas dele sem horizonte, dos passeios pela Alameda, e que só no circo ela encontrava alguma vida. Então, nessa hora, o conto vai dar a entender pra gente que ela traiu o Emanuel aí com um palhaço, né? Porque fala que ela só no circo encontrava alguma vida, enquanto o Emanuel, ao lado dela, jogava todas as cartadas, tentando a salvação daquela relação. E aí ainda vai falar, o artista repetia os cumprimentos, dedicava números com gesto sutil. Enquanto Marinês estava aí traindo, né, o Emanuel, ele estava ali tentando de tudo para salvar aquela relação. Volta pra Pandorga e aí vai aparecer o Emanuel soltando cada vez mais ali o barbante que segura ela. E parece que a Pandorga pede mais, né, que ela quer ser mais solta, que ela é fiel às leis de Ir, que ela tinha o desejo de subir. E aí volta pra Marinês, né, vai voltar na verdade pro momento em que ele tá ali esperando a Marinês, e ele tá pensando que ela que fale primeiro, ela que peça desculpas, e ele, como um juiz, vai analisar aí o pedido de desculpas dela, né, ele não quer parecer um faminto, assim, ele não quer esperar receber aí o perdão dela como se ele fosse um desesperado, ele quer ver ela se humilhar, se explicar, implorar, e aí o conto, né, volta
pro recorte da Pandorga, né? Da Pandorga indo, né? Ele soltando um pouco mais, e aí a Pandorga se desprende e vai embora pra sempre. Então, vai ter o encontro dele com a Marinês, e aí nessa hora a gente vai descobrir que quem propôs esse encontro foi ele, né, porque ele sabia que ela tava voltando pra ilha. Nessa hora vai ter um paralelo aí com a Pandorga, né, que se ele fosse uma criança recebendo a Pandorga, esperando a Pandorga, ele estaria feliz e ansioso e tal, e demonstraria. Só que aquilo ali é um acerto de contas. Então, a Marinês vai chegar, vai perguntar como é que ele vai, se ele ficou chateado, e ele vai ignorar ela, vai ficar sem responder e tal. Então, a Marinês vai perguntar se ele tá feliz que ela voltou, ele vai falar que sim. Só que aí, não vai ter aquele pedido de desculpas, aquela implorando como ele achava, né? Ela só vai sorrir e botar a mão no ombro dele. E aí, o conto vai finalizar com ele dando as costas e indo embora. O próximo conto se chama Corda e a Caçamba. Nesse conto a gente vai ter o Salvador, que é um homem viciado em jogos, vai ter a Doralice, que é a mulher do Salvador, e vai ter o Janga, que é o amigo aí do Salvador. Então, esse conto vai trazer como temática o vício em jogos ainda mais de pessoas pobres. Então, esse conto dá até para fazer um paralelo com o Santa Amelinha, que também fala do vício aí, né, em jogos, do vício das pessoas nessas, tipo, competições, assim, né, coisa que tu aposta o dinheiro, né, em jogo de azar mesmo. O conto vai começar falando de uma corrida de cavalo, e aí depois vai começar falando de grandiosidades, né? Que só são coisas que só são grandiosas quando elas são vistas de baixo. Então, eu lendo, eu penso que é uma referência às coisas que o personagem principal pensa que ele pode conquistar, né? A posição que ele pode chegar caso ele ganhe aí essas apostas que ele faz. Então, o conto vai citar o Salvador, né? Ele perdeu uma aposta em uma corrida de cavalo e agora ele fica pensando em coisas em meios. Então, ele pensa em matar o cavalo, pensa em falar pra mulher dele que ele foi assaltado, levaram todo o dinheiro, então ele tá com muito receio de contar pra mulher dele, né, que ele apostou e perdeu o dinheiro. No começo da corrida aí que o Salvador apostou, os primeiros 500 metros, ele se encheu de esperança, porque o Mandarim, que era o cavalo que ele apostou, tava super bem. Só que aí o Mandarim se perdeu. Então fica ali, né, nos pensamentos dele, ele vai continuar pensando em matar o cavalo, as consequências que isso podia trazer, a polícia procurando ele. E aí o livro vai fazer uma reflexão, né, de como a cabeça desembesta em dia ruim. Então, como a gente, né, vai longe quando a gente tá num dia ruim. Bom, o Salvador vai estar, então, numa praça, ele não quer ir pra casa, ele tá com medo de falar pra mulher dele, né, que ele não tem mais nada, que ele perdeu todo o dinheiro, tá com medo de contar pra Doralice, a mulher dele, grávida, e mesmo ele estando cansado do trabalho e tal, querendo uma cama fofinha, ele vai dormir ali naquele banco duro da praça. E aí um amigo dele, o Janga, vai chegar, vai começar a tentar convencer ele a ir pra casa, e o Salvador vai ficar inflexível. O Janga então vai desistir, vai embora. Só que quando ele estiver indo embora, ele vai ter uma ideia e vai voltar. Então ele vai sugerir, né, pro Salvador apostar que a mulher tá esperando ele com janta e que ela nem vai ligar dele ter perdido o dinheiro. O Salvador, viciado em apostas, ele vai ficar tentado, só que ele vai começar a pensar, né, com que dinheiro ele vai fazer uma aposta se ele perdeu tudo. E aí o Janga vai sugerir que ele use o dinheiro que tem no cofre, e o Salvador no começo ele não vai querer, porque aquele dinheiro é pra mulher dele, né, ela que economizou aquele dinheiro pra comprar uma máquina de costura pra ela, e ela economizou aquele dinheiro dela, porque em casa não faltava nada, só que ela deixava de comprar coisa pra ela pra poder economizar para comprar uma máquina. Então o Janga vai falar que ele paga um pouco a mais do dinheiro que tem lá no cofre e aí o Salvador acaba aceitando. Bom, o Salvador então chega em casa e a Doralice recebe ele, eles jantam juntos, né? Então, exatamente como o Janga apostou que teria sido. Ela pergunta então por que ele demorou tanto pra chegar em casa. Ele vai inventar uma história que foi visitar um colega com o Janga, só que não vai durar muito essa história, porque logo ele vai se confessar, vai falar que ele perdeu todo o dinheiro na corrida de cavalo e a Doralice vai começar a rir. E aí, então ele vai falar que perdeu mais, né, que ele perdeu o dinheiro do cofre. E aí nessa hora ela vai ficar assustada e vai começar a chorar. Então vai ficar uma situação assim bem esquisita. Então a Doralice vai revelar que ela perdeu o dinheiro do cofre, né? Que ela sonhou com um cavalo branco, jogou no bicho, só que deu borboleta. E ela perdeu. E aí o conto vai finalizar ali numa loucura, né? O Salvador vai começar a rir,
ali naquela loucura, assim, eles vão rir, dançar e a Doralice vai desmurchando. Então, esse conto vai trazer aí o vício em jogos nos dois, né, em ambos do casal. Bom, a gente vai então pro último conto, que se chama Singradura, é o conto que dá nome aí ao livro. Esse conto, ele é tão lindo, assim, ele me deu vontade de chorar. Então, a gente vai ter a Marília, que ela é uma rendeira, ela é vista como doida pela sociedade onde vive, porque ela é muito sonhadora e tal, e ela vai ter um final trágico. Vai ter também o Pedro, que ele é um pescador obcecado pela Marília. Então, esse conto, ele vai trazer temas como obsessão e violência e também um pouco de loucuras e devaneios perante a sociedade. Dá para fazer um paralelo com aquele conto Um Navio, que é lá do Juscelino, que as pessoas zoam ele porque ele é meio, né, sonhador e conta mentira e tal. Dá para fazer um paralelo. Bom, o conto vai começar então falando sobre uma pedra, que é a Pedra Marília, que durante a noite a maré sobe tanto que chega a tampar essa pedra. E aí ele vai começar a contar pra gente a história dessa menina que deu o nome à pedra. Então a Marília, ela imaginava que ia vir alguém de longe resgatar ela ali daquela comunidade, como se fosse assim um príncipe do cavalo branco. Aqueles homens comuns ali da ilha, João ou Pedro, até vai citar assim, nomes comuns, não serviam para ela. E aí ela vai viajar nesse príncipe, ela vai começar a imaginar esse príncipe pedacinho por pedacinho, características físicas, características emocionais. Ela vai ficar ali sonhando naquela loucura. Em muitos momentos, ela vai se imaginar até conversando, né, com esse príncipe, vai se imaginar indo com ele, eles invadindo as espessidões do mar. E ela vai assim, ficar pensando aí nessa loucura, vai ficar sonhando com isso, vai ficar ali no meio de um devaneio. A Marília imagina que essa figura aí de salvador dela vai pedir para ela esperar ele na ponta da galheta, de branco, com uma fita no cabelo, e que de longe 500 tiros de canhão vão anunciar a chegada dele. E aí ela fica ali, né, devaneando, que quando ele chegar para buscar ela naquela comunidade, aquelas pessoas ali da comunidade vão comer na mesa deles por dias, vão cantar e dançar, e que ela vai ser Marília Princesa, Marília Rainha. Então, depois disso, eles vão embora para poder singrar sem pressa e sem medo. E aí, o conto vai começar a falar da Marília de fora. Então, até agora a gente estava dentro dos devaneios dela, né? Então, entrando naquela onda ali da Marília. Vai começar a contar então de fora. A Marília é rendeira, ela ajuda a mãe dela a fazer renda desde que ela era pequena, só que ela sempre fica sentada, virada para a janela, na espera aí do salvador dela. A comunidade acha que ela é doida, que ela é maluca, e acha uma pena, porque ela é tão bonita, só que ela vive no mundo da lua, vive sentada em pedras, com a cabeça erguida em busca de fantasma. E os rapazes da comunidade, eles olhavam para ela, porque ela era muito bonita, principalmente o Pedro, né? Esse Pedro até perseguia a Marília. A Marília e o Pedro, eles quase deram certo, né? Ele até levou ela para passear de barco, só que ela acabou fugindo. O Pedro gostava dela, queria algo, só que ela não queria nada. Ela vivia ali nos devaneios dela. Ela não queria o Pedro, ela queria viver ali na ilusão dela de que ia chegar esse salvador. E o Pedro, ele falava que ele só gostava dela, ele queria só ela. E quando as outras pessoas chamavam ela de doida, maluca, o Pedro ficava brabo, ele brigava com essas pessoas. E aí ele gosta tanto dela que ele começa a sentir raiva dessa rejeição que ela tem por ele. E ele começa a sentir vontade de violar todas as leis, de revirar a terra esburacada em que ele vive. Um dia a Marília vai estar lá na pedra esperando pelo príncipe dela, ele vai chegar logo, né? Ela ouve nas vozes que ele vai chegar logo, e o Pedro vai chegar de mansinho, nadando, então vai matar ela. Ela não vai morrer na hora, ele vai desfalecer ela ali. Ele vai fugir e a Marília vai ficar até ser tomada pelo mar. E aí o conto vai terminar falando que o mar vai roubar todo o sonho dela e toda a espera, e que esse singrar dela vai durar bilênios. Então, uma referência aí a ela que vai ficar para sempre pelo mar. Esse conto que dá nome ao livro, ele é muito trágico, mas ele também é muito bonito, muito poético. E esse foi o livro Singradura. Gente, eu tô muito feliz de terminar aqui essa saga de Witkowski. Eu confesso que eu achei que não ia dar tempo, eu fiquei desesperada, assim, com Singradura, que foi um livro que eu tive um trabalho maior pra entender do que os outros. Mas deu certo. Sei que eu tô postando esse vídeo na sexta-feira antes da prova, então
tá meio em cima aí, mas vamos juntos, faça a prova tranquilo, acredite em você, vá tranquilo, leve coisas gostosas pra comer e com certeza lá em janeiro a gente vai estar todos comemorando, né? É a hora que sair o listão, veremos todos os nossos nomes lá. Se tu quiser procurar meu nome em jornalismo, que vai estar lá, meu nome não é Lúlia, é Maria Luísa, tá? Maria Luísa Macedo Salvador. Então, se tu vê aí no listão, já sabe que sou eu. Me dá parabéns, que eu vou estar feliz, eu vou ficar muito feliz. Eu queria agradecer todo mundo que viu os vídeos, que comentou, eu fiquei muito feliz. Esses vídeos são trabalhosos, em alguns momentos eu pensei em deixar de lado, porque dá um trabalho, né? Ler, resumir, gravar, editar, exportar, subir. Eu tive problema com o meu editor, foram vários perrengues, mas tudo vale muito a pena quando eu recebo comentários falando que eu ajudei de alguma forma, que ficou claro de entender, quando as pessoas me parabenizam, né? E eu fico muito feliz em poder ajudar de alguma forma aí no caminho de vocês, no sonho de vocês, na aprovação de vocês. Gente, então é isso, se inscreve no canal, continua aqui me acompanhando mesmo depois da prova, né, mesmo a gente lá, universitários, continua me acompanhando, me segue lá no Instagram, me acompanha por lá também, e é isso, espero ano que vem ver vocês lá no campus da UFSC, na BU, no RU, nas festas, nos Opens, no TI, quero ver todos vocês lá, pra gente poder seguir nossos caminhos aí, realizar nossos sonhos. Um beijo e uma ótima prova amanhã!